E hoje, aqui nesse bloco, estamos com duas dicas importantes antes, claro, de iniciar a matéria. A primeira delas é que, para o exame de ordem em direito empresarial, você precisa focar na letra da lei. Os artigos que eu mencionar aqui durante as aulas, anote, marque no seu código, faça a leitura extremamente relevante para os exercícios e para as questões que serão cobradas. E uma segunda dica, caso você tenha dúvida, no próprio site do Supremo, na sua área do aluno, eu estarei lá à sua disposição para os esclarecimentos. Tá bom. Veja, nós já tivemos algumas aulas de direito empresarial e trabalhamos em empresário, falamos sobre o conceito, características, capacidade, impedimentos da EIRELI, falamos também do estabelecimento empresarial e agora, aqui nesse nosso bloco, nós vamos começar outra matéria, outra parte do direito empresarial. Nós deixamos de lado o empresário, que foi o que já trabalhamos, e vamos começar a parte que para o direito empresarial é chamada de direito societário. Isso mesmo, falando das sociedades. Mas calma aí, professor, como é isso exatamente? Veja, nós trabalhamos já em empresário. E quando eu falei empresário, eu disse lá para vocês, está no singular, porque é somente uma pessoa, um sujeito, não é à toa. Então, quando se diz empresário, é aquele sujeito individual que exerce a atividade empresarial. Quando nós temos os sócios, sócio faz parte de sociedade. A sociedade é uma outra pessoa, pessoa jurídica, e dentro do quadro societário dela, nós temos os sócios da sociedade. E por que isso é relevante entender? Porque individual não é sociedade. Sociedade tem sócios. Quando eu digo empresário, é o individual. E aqui nesse bloco, nós vamos começar então a falar das sociedades. Ou seja, é uma pessoa jurídica que possui sócios. 2, 3, 4, 5, 10, 50, ou seja, aquelas pessoas que compõem o quadro societário, trabalham ou buscam o sucesso dessa pessoa jurídica que é a sociedade. Mas olha só, eu disse que a sociedade ela é uma pessoa jurídica. Para organizarmos a nossa aula, vamos colocar o tópico da nossa aula na tela, veja só. Temos aí, então, o nosso tópico, que são as sociedades. Esse é o título da nossa aula. E o ponto 1, é bom você colocar isso aqui, chamado de personalidade jurídica. Tá bom. Primeiro artigo aqui de prova para o nosso estudo. A sociedade, essa sociedade, ela adquire a personalidade jurídica com a sua inscrição, com o seu registro. Então, veja só. Imagina aí você, mais 8 pessoas, vamos ser sócios, vocês assinam um contrato social, e esse contrato, atenção, vocês levarão à junta comercial, por exemplo, e lá vai fazer a inscrição, o registro. A partir desse momento, a sociedade adquiriu personalidade jurídica. A personalidade jurídica, ela vem com a inscrição. Inscreveu, nasceu, agora é uma pessoa jurídica. Tá, mas o que significa ter personalidade jurídica? Veja comigo na tela. Nós temos aqui, podemos dizer que pessoa jurídica significa 3 pilares aqui, que são titularidade negocial, titularidade processual e autonomia
patrimonial. Tá, professor, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ter personalidade jurídica, nasceu outra pessoa, a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica é que agora, com o seu CNPJ, claro, ela é a titular processualmente. É a PJ quem processa e é processada. Titularidade negocial é a sociedade, a pessoa jurídica, quem compra e vende, faz negócios, abre conta no banco. Autonomia patrimonial. O patrimônio é da pessoa jurídica e não dos seus sócios. Então, olha como é relevante isso. A pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, ela é distinta dos seus sócios. São independentes. A pessoa jurídica é uma outra pessoa. Professor, mas eu não pego nessa pessoa jurídica. Tudo bem, mas ela existe. E ela é titular processualmente nos negócios, autonomia patrimonial. O que eu preciso saber para a prova? Que a personalidade jurídica ela vem com a inscrição, com o registro, e o nosso artigo do Código Civil é o 985, joga na tela, temos aí, o artigo 985 do Código Civil, que prevê, atenção, que a sociedade adquire PJ, personalidade jurídica, com a sua inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Pronto. Então, nós já sabemos que a pessoa jurídica ela adquire essa personalidade jurídica com a inscrição. E que a pessoa jurídica ela é distinta dos seus sócios, dos seus associados, dos seus fundadores. É uma outra pessoa. Excelente. Tá bom, professor, já sei isso, já sei que a pessoa jurídica nasce com a inscrição. Mas quem são essas pessoas jurídicas? Quem são elas no nosso direito brasileiro, no nosso ordenamento jurídico? Quem são essas pessoas jurídicas? Daí um artigo importante para a prova, também do Código Civil, é o artigo 44, que traz algumas pessoas jurídicas, válido para você saber. Vamos na tela comigo? Nós temos aqui as pessoas jurídicas de direito privado, é o que nos interessa aqui em direito empresarial. Veja quem são elas. As associações, fundações, organizações religiosas, partido político e sociedades. Então, olha só que interessante. Quem são as pessoas jurídicas no direito brasileiro? De direito privado. Associação, fundação, organização religiosa. Também partido político e sociedades. Sociedade é a matéria da nossa aula. Então, veja, associação, fundação, organização religiosa, partido político e as sociedades. E entra aqui um detalhe de uma pessoa jurídica que você já estudou na tela comigo, que é essa aqui, olha. Atenção, importante, Eireles, empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, que é a do artigo 980-A do Código Civil. Então tá aí. Quem são as pessoas jurídicas? Associação, fundação, organização religiosa, partido político e sociedade. E também as Eireles do artigo 980-A do Código Civil. Tá, professor, o que é que nós vimos até agora na aula? Nós vimos que o nosso tópico é sociedade e que a personalidade jurídica, a PJ, ela nasce com o quê? Com a inscrição, ótimo. Inscreveu, nasceu. Se ela é PJ, ela é titular. Titularidade processual, negocial e autonomia patrimonial. Vimos, então, que a PJ ela é uma pessoa distinta dos seus sócios. Vimos que PJ, pessoa jurídica no Brasil, são associação, fundação, organização
religiosa. Partido político e sociedade, também as EIRELIs. E eu vou chamar a atenção de vocês para um artigo que deixa isso claro, dessa distinção de pessoas. E veio, inclusive, com lei nova, tá? Joga na tela para mim. Temos aqui o artigo 49A do Código Civil. Opa, vamos corrigir isso aqui. Artigo 49A do Código Civil. Veja o que ele traz, atenção, quanto à pessoa jurídica. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então, veja só, o artigo 49A, ele deixa claro que a pessoa jurídica, ela não se confunde com seus sócios, associados, fundadores, instituidores ou administradores. São pessoas distintas, separadas, não têm relação. Tá claro isso, pessoal? Excelente. Então, olha só. Vimos que a pessoa jurídica é distinta dos seus sócios. Vimos que a pessoa jurídica nasce com a inscrição. Inscreveu, nasceu. E quem são essas pessoas jurídicas no nosso direito privado, né? As pessoas jurídicas de direito privado. Ótimo. Professor, dá alguns exemplos. Veja só. Nós temos uma distinção importante a ser feita quanto às sociedades. Veja que o tópico da nossa aula são as sociedades. A sociedade é uma das pessoas jurídicas de direito privado. Lembra que nós vimos aqui? Associação, fundação, organização religiosa, partido político, sociedade. Então, sociedade é uma das pessoas jurídicas do nosso direito. Temos várias no país. Limitada, anônima, sociedade em comandita. Só aqui temos 3 exemplos. Bem, essa sociedade, e aí uma questãozinha de prova, é importante caracterizarmos a sociedade quando ela é brasileira, quando ela é nacional. E como é que eu digo, então, que uma sociedade ela é nacional, que ela é uma sociedade brasileira? Artigo 1126 do Código Civil. Repetindo, 1126 do Código Civil. Vamos comigo na tela? Olha só. Temos aqui, lá no artigo 1126, artigo de prova, sociedade nacional. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede da sua administração. Então, veja. Atenção. Volta na tela. Organizada de conformidade com a lei brasileira e no Brasil tenha a sede da sua administração. Então, se perguntar na sua prova, a sociedade ela é nacional com quais requisitos? Simples. Sede, lei, Brasil. Repetindo, sede, lei, Brasil. Tá, professor, mas como assim sede, lei, Brasil? Sede de administração no país, lei organizada conforme a lei do Brasil. Então, a sociedade ela é brasileira, sede, lei, Brasil. Sede, lei, Brasil. Pronto, artigo 1126 do Código Civil. Só aqui, meus amigos, nós já matamos alguns artigos de prova. 985, 44, 49A e agora 1126 do Código Civil. Então eu pergunto para você, para dizer que a sociedade é nacional, é brasileira, quais são os requisitos? Isso aí, sede, lei, Brasil. Sede, lei, Brasil. Muito simples. E atenção, são cumulativos. Precisamos dos dois, ok? Tanto da sede quanto da lei no Brasil. Tá bom. Um outro artigo importante de prova é da sociedade estrangeira, porque falamos aqui agora da sociedade nacional.
E quanto à sociedade estrangeira, aquela que nasceu em outro país, o que é relevante saber dessa sociedade para a nossa aula? Muito simples. A sociedade estrangeira, para ela funcionar aqui no Brasil, ela precisa de, atenção, autorização do Poder Executivo. Isso mesmo. Ela precisa de autorização do Poder Executivo para funcionar no Brasil, para funcionar aqui nesse nosso país. Mas ela pode funcionar, veja só, ela pode ser acionista de sociedade brasileira. Aí ela não está funcionando aqui, ela está na figura de acionista, como se fosse uma sócia de uma sociedade brasileira, ao contrário de funcionando. Imagina só a American Airlines, companhia aérea americana. Se ela quiser funcionar no Brasil, como funciona? Precisa de autorização do Poder Executivo. Então ela funciona aqui através das suas filiais, não tem problema algum. A sede é lá nos Estados Unidos e funciona aqui através das suas filiais. Veja, a sociedade é brasileira quando a sua sede Lei Brasil. American Airlines, sede americana, organizada conformidade com a lei americana. Viu? Ela não é brasileira, ela é americana. Agora, a Petrobras, sede Brasil, organizada lei brasileira, sede Lei Brasil. A Petrobras, para funcionar aqui, não precisa, então, do Poder Executivo autorizar, mas a American Airlines precisa. Professor, qual que é esse artigo que a sociedade estrangeira precisa de autorização do Poder Executivo para funcionar aqui no Brasil? O artigo é do Código Civil e é o 1136. Vamos na tela comigo? 1134, pessoal. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, olha só, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no Brasil, ainda que por estabelecimentos subordinados. E atenção, podendo, todavia, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Então, tudo bem, aí ficou fácil. Já fizemos essa distinção aqui entre sociedade nacional e sociedade estrangeira, artigo 1126, artigo 1134, ambos do Código Civil. Agora, olha aqui para mim. Atenção, questão de prova, estou soltando a questão aqui para vocês. Vai cair isso aqui que eu vou passar para vocês. Muita atenção. E por que vai cair essa questão? Porque teve inovação legal, teve alteração legislativa. E esse exame vai cobrar essa alteração legislativa. Não é possível não cobrar. Estou apostando. Professor, mas e se não cair o que você está apostando? Não vai acontecer nada, tá? Mas eu estou apostando. E vai cair. Tá, mas do que você está falando, professor? Vocês repararam que durante esse bloco, nós começamos ali de como nasce a pessoa jurídica? Que a pessoa jurídica nasce da inscrição, que a pessoa jurídica ganha seu CNPJ, que ela é uma pessoa distinta dos seus sócios. Não vimos isso? Não vimos aquele artigo 49 que diz, olha, a pessoa jurídica ela não se confunde com o seu sócio, acionista, instituidor, fundador, são distintos. E aí vem o Código Civil. E o próprio Código Civil, ele traz um incidente chamado de desconsideração da personalidade jurídica. O que está dizendo? Olha, você vai desconsiderar essa pessoa jurídica aí que foi criada. Tá, mas eu vou desconsiderar para quê? Para estender as obrigações dessa pessoa jurídica aos sócios, aos administradores. Isso mesmo, transferir, estender a responsabilidade dessa pessoa jurídica aos seus sócios. Tá, professor, mas como que é isso? Imagina só um exemplo aqui muito simples. A pessoa jurídica, ela é devedora, ela não paga os seus credores.
E esses credores, eles vão até a justiça, ação judicial, cobrar dessa pessoa jurídica e ali ele tenta, de todas as formas, receber pela dívida cobrada. Tenta penhorar o patrimônio da pessoa jurídica, não tem. Contas bancárias, não tem dinheiro. Não encontra imóvel, móvel, enfim, um processo, uma execução frustrada. E daí, diante dessa frustração, o credor descobre que os sócios estão utilizando da pessoa jurídica de forma abusiva. Como assim? Pegando o patrimônio da pessoa jurídica e colocando em nome dos sócios para blindar o patrimônio da sociedade, enganar os credores e não ter como pagar, passando a falsa imagem de pessoa jurídica sem patrimônio, quando, na verdade, o patrimônio está em nome dos sócios. Esses credores, então, vão até o processo e colocam essa situação para o juiz e solicitam, requerem ao juiz, olha, essa obrigação que é da pessoa jurídica, nós queremos que ela também seja estendida aos sócios, aos administradores. Desconsidere a pessoa jurídica e estenda essa obrigação aos sócios. Daí o que fez o Código Civil? Que é o artigo nosso de prova, você precisa saber dele muito bem. Trouxe o artigo 50, é o artigo de prova, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Veja na tela comigo. Nós temos esse artigo 50, que pode colocar como tópico aí desse nosso ponto, ok? É o tópico da desconsideração. Desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica. E o nosso artigo de prova, que vai cair na sua prova, é esse aqui, olha, artigo 50 do Código Civil. E a regra é muito simples. Você vai seguir o que eu estou te colocando aqui, olha só. Não é simplesmente chegar no processo e falar assim, olha, excelência, estou processando aqui a pessoa jurídica, eu quero que você estenda essa responsabilidade da pessoa jurídica para os sócios. Tá, mas qual que é o motivo? Qual base legal? Artigo 50. O que fez o artigo 50? Falou, olha, para desconsiderar, tem que abusar. Como assim abusar? A parte deve provar no processo o abuso da personalidade jurídica. Essa pessoa jurídica está sendo usada com abuso. O abuso da personalidade jurídica. Veja na tela comigo. Em caso de abuso da personalidade jurídica. Então, olha só. Olha o passo a passo que estamos fazendo. Vamos pedir a desconsideração? Então tem que ter o abuso. Tá, mas quando é que tem abuso? O que fez o artigo 50? Então você vai caracterizar esse abuso de duas formas. Ou confundindo ou desviando. Como assim? Confundindo ou desviando. Como assim, professor? Confusão patrimonial. Lembra que eu disse aqui? Sócio colocando em nome de sócio patrimônio da sociedade. Ou desvio de finalidade. Isso mesmo. Desviando a finalidade da pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos. Então, veja. Para desconsiderar, tem que abusar. Confundindo, confusão patrimonial, ou desvio de finalidade. Vamos na tela comigo? Temos aqui, então, em caso de abuso da personalidade jurídica, e ele explica, pessoal, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, olha a questãozinha de prova, a requerimento da parte ou do Ministério Público. O que está dizendo aqui? Que a desconsideração da personalidade jurídica, aqui comigo,
que a desconsideração da personalidade jurídica, ela não é de ofício, sem pedir ao juiz, sem requerer ao juiz. Então, a desconsideração, ela acontece a requerimento da parte ou do Ministério Público. Então, veja, para desconsiderar tem que abusar, confundindo ou desviando, a requerimento da parte ou do Ministério Público quando intervém no processo. E aí, vamos lá? Desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Então aqui ficou mais fácil. Veja. Para desconsiderar a personalidade jurídica, tem que abusar, confundindo ou desviando a requerimento da parte ou do MP, estendendo as obrigações para sócio ou administrador. E muito cuidado, a parte final, que eu coloquei em amarelo. Coloca na tela. Beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Tão simples assim. O que eu peço cuidado para vocês? E aqui, muito cuidado, olhe nos meus olhos. A alteração legislativa, ela fez questão de explicar o que é confusão patrimonial e o que é desvio de finalidade. Quis explicar isso. Isso vai ser perguntado para você na prova. Tá? Isso aqui é caso de confusão? Isso aqui é caso de desvio de finalidade? Então, o que eu fiz aqui para vocês? Que vocês vão ler com calma no seu código aí esse artigo. Mas eu vou mostrar. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Vem comigo na tela. No parágrafo 1º, nós temos a explicação, parágrafo 1º, do que é o desvio de finalidade. E aqui está dizendo que a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então veja, o que é desvio de finalidade? Propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos. Para o código é isso, está explicado agora. Praticar ato ilícito, propósito de lesar credores. Tá, professor, e o que é confusão patrimonial? Vem no parágrafo 2º comigo. No parágrafo 2º, nós temos: entende-se como confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizado por, veja, são 3 hipóteses. Primeira, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações de sócio, transferência de ativos e passivos sem contraprestações, ou outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Ele fez questão de explicar, olha, confusão patrimonial é a sociedade cumprir repetitivamente obrigação que é de sócio e não da sociedade. É a transferência de patrimônio da sociedade para o sócio sem a contraprestação. Né? A sociedade transfere o imóvel para o sócio, mas de onde veio o dinheiro? Ou atos que caracterizem o descumprimento da autonomia patrimonial. Então é extremamente importante que você aí em casa, junto com o seu código, leia e releia o artigo 50, afinal de contas ele é essencial para a sua prova. Para a gente finalizar aqui, o próprio artigo 50 trouxe ainda mais 2 parágrafos, explicando, né, o que não é a distinção desse patrimônio. Então veja só comigo na tela para finalizar. O parágrafo 4º diz que mera existência de grupo econômico não autoriza desconsiderar a pessoa jurídica. E o parágrafo 5º, que não é desvio de finalidade,
mera expansão ou alteração da finalidade original da pessoa jurídica. Atenção aqui para finalizar. Tem grupo econômico? Tem. Não quer dizer que só haver grupo econômico é caso de desconsideração da personalidade jurídica. Mudou o objeto, aumentou, estendeu a finalidade. Também o simples fato de não ser caso de desconsideração da personalidade. Pedido para você, para a gente encerrar. Você vai no Código de Processo Civil, CPC, dos artigos 133 ao 137, e vai ali ler esses artigos que tratam da forma de instauração do incidente de desconsideração. Vocês vão perceber que a desconsideração pode ser direta ou inversa, pode ocorrer em qualquer fase do processo de conhecimento, pode ser no processo de cumprimento de sentença ou de execução de título executivo extrajudicial, até mesmo pedido na petição inicial. Então não deixe de ler esses artigos. Fechamos aqui então o nosso bloco. Espero que tenham aprendido, entendido. E dica aqui, pessoal, estou apostando, artigo 50, tá bom? Grande abraço para vocês. Até a próxima aula.